Você conhece Filipe Inzaghi? Não? Então vem comigo, que hoje vamos falar do personagem que Filippo, o homem que estava sempre no lugar certo, inspirou em Blue Lock. Filipe Inzaghi. O artilheiro não era genial como alguns craques que passaram pelo futebol, mas era muito oportunista e vencedor. Pippo foi multicampeão, venceu tudo o que é possível de vencer por uma equipe italiana e ainda tem uma Copa do Mundo no currículo. O atacante estava sempre no lugar e na hora certa, portanto é um atleta extremamente consagrado. O atacante teve grande destaque nas passagens por Juventus e Milan. Foram grandes momentos e fez mais de 300 gols, portanto Inzaghi não era qualquer jogador. O matador não era craque, mas também não era perna de pau. Pippo é o maior artilheiro italiano da história da Champions League e de todas as competições da UEFA, e é um dos poucos que marcou gols em todas as competições internacionais. Além de goleador, Filippo Inzaghi foi aquele jogador que todos queriam ter no time, porque ele realmente vestia a camisa. Sempre em suas comemorações ele era muito efusivo e disputava cada partida como se fosse a última. Como resultado, era um conjunto de oportunismo e comprometimento com o clube. O jovem e ainda desconhecido Filippo Inzaghi foi revelado pelo Piacenza, time de sua cidade natal. Em sua primeira temporada tinha apenas 18 anos e seu plantel estava na Série B, logo de cara já mostrou ter um grande potencial e uma enorme inteligência para se posicionar. Entretanto, não tinha tantas oportunidades e foi emprestado para o Lecce, clube que disputava a Série C1. Neste empréstimo, Pippo foi muito bem e marcou 13 gols em 21 jogos. O Piacenza subiu, mas eles não pretendiam dar sequência de partidas para o atacante. Com isso, ele foi emprestado para o Verona, que estava na segunda divisão. Atuando pelo Zeladini, o atacante fez sucesso, ganhou o apelido de Super Pippo pelos torcedores. Ele marcou 13 gols em 36 jogos, entretanto não foram suficientes para conquistar o acesso. Por outro lado, as boas atuações fizeram com que aos biancorossi se firmasse como titular. No clube emiliano, Super Pippo passou a ser uma peça fundamental, foi um dos destaques no título da segunda divisão italiana da temporada 94-95 marcando 15 gols e sendo o artilheiro da competição. Além dessa conquista, venceu a Eurocopa Sub-23 com a seleção italiana. Após uma boa temporada pelo Piacenza, Pippo foi contratado pelo Parma que vinha com um grande investimento econômico. O começo foi bem difícil e o jogador estava na lista de transferência, o Napoli já estava prestes a contratá-lo. Entretanto, após um grande jogo contra o clube sueco Al Ittihad pela Recopa, vetaram sua saída. Mesmo depois de ganhar a admiração da torcida, Filippo Inzaghi sofreu uma lesão e perdeu grande parte da temporada. Na época seguinte foi vendido ao Atalanta, esquadrão liderado por Emiliano Mondonico foi o divisor de águas da carreira do atacante. No campeonato italiano, o matador fez 24 gols, sendo eles contra 15 times diferentes, sendo que tinha 18 no torneio. Portanto, Super Pippo igualou o recorde de Michel Platini de gols marcados em equipes diferentes. A Nerazzurri ficou em 10 graus lugar e o treinador rasgou elogios ao centroavante, dizendo: não é Inzaghi que é apaixonado pelo gol, é o gol que é apaixonado por ele. As excelentes atuações fizeram com que o atacante chegasse à seleção italiana e sua estreia contra o Brasil, em um confronto que foi 3x3. Depois de uma boa temporada na Atalanta e de ser convocado para a Azzurra, Pippo foi contratado pela Juventus, atual campeã, para formar uma dupla de ataque com Alessandro Del Piero. Além de um bom ataque, a velha senhora contava com o genial Zinedine Zidane comandando o meio-campo. E o jovem atacante deu muito certo na Juve, marcou 27 gols na primeira temporada pelo clube. O fato de ser um jogador muito inteligente, dedicado e muito oportunista foram essenciais para a rápida adaptação. Filippo Inzaghi não era fenomenal, mas não perdia a chance de colocar a bola na rede. Nas 3 temporadas seguintes foi o artilheiro da velha senhora, até mesmo em sua pior época que marcou 16 gols. Como já foi dito, Pippo estava sempre na hora certa e no lugar certo.
Ao todo foram 4 temporadas na Juventus e 89 gols marcados. Os bons números foram cruciais para a afirmação de Inzaghi na seleção italiana e estando sempre presente entre os convocados. O atacante vivia a melhor fase da sua carreira, com isso despertou interesse no Milan. Os rossoneros resolveram investir pesado para trazer o matador, foram 36,15 milhões de euros por ele. Portanto, Super Pippo trocava um grande por outro. A primeira temporada não foi positiva, porque o artilheiro sofreu com uma lesão grave nos ligamentos do joelho. Sua volta foi no final de 2001, junto com a chegada de Carlo Ancelotti, que se transferiu para substituir Fatih Terim. O atacante italiano foi importante para a classificação da Champions League e para a boa campanha da Euroleague, mas na época seguinte chegaria a hora da glória. A época 2 de março foi muito especial para o atacante e para o Milan também. Os rossoneros não venciam títulos internacionais há quase 10 anos e isso estava incomodando os milanistas. Foram 30 gols na temporada, e a conquista da Copa da Itália e da Champions League. Filippo Inzaghi e Andriy Shevchenko formaram uma grande dupla e foram essenciais para as conquistas do time. Na campanha dessa Liga dos Campeões, Pippo marcou 12 gols e foi o artilheiro da equipe. Tudo estava indo muito bem, entretanto as lesões atrapalharam sua sequência de jogos. Com isso, ele perdeu 2 temporadas e meia. Sua volta foi na metade da temporada 2005-2006 e marcou 17 gols, mas não venceu nenhum título. Por outro lado, suas atuações convenceram Marcelo Lippi e o atacante foi convocado para a Copa do Mundo de 2006. O grupo foi campeão do torneio. Como resultado, Inzaghi entrou para a história da Azzurra. Em 2007, Super Pippo se aposentou da seleção. Depois da Copa, as lesões pararam de incomodá-lo com frequência e ele voltou a ser peça-chave no ataque milanista. O principal parceiro de Pippo era Shevchenko, entretanto o ucraniano saiu da equipe em 2006. A temporada 2006-2007 foi especial para o matador, ele conquistou a Champions League na temporada, marcou 2 gols na final e foi o man of the match da partida. O tempo foi passando, jogadores foram deixando o Milan, mas Inzaghi permanecia. Sua passagem durou até 2012, atuou com diversos grandes jogadores depois do desmanche. Pippo fez dupla de ataque com Alexandre Pato, Robinho, Zlatan Ibrahimovic entre outros. Nesse período, o artilheiro continuou a fazer gols decisivos e sendo uma das principais armas ofensivas da equipe. No dia 13 de maio de 2012, Super Pippo pendurou as chuteiras, foram 11 anos de Milan e 20 anos de carreira. Ele marcou 316 gols, é o 6 graus maior artilheiro dos rossoneros com 126 gols, superando diversas lendas. Na era Berlusconi é o segundo jogador que mais fez gol, superado apenas por Shevchenko. Além disso, é o 6 graus da lista de artilheiros da seleção italiana. Portanto, Filippo Inzaghi foi um grande atacante e sempre estava no lugar certo na hora certa. Atualmente o Super Pippo comanda a Regina. Esse é o homem que inspirou o protagonista de Blue Lock. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, comenta e se inscreve. E diz aí, qual o seu personagem favorito em Blue Lock?